Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Eu sou o Renato, faço parte do grupo 5 junto com a Marina, e o nosso trabalho ele tem como objeto de estudo poder compreender o papel familiar de crianças com dificuldades fonéticas durante o fechamento de escolas devido à pandemia de Covid-19. Então, como fundamentação teórica e metodológica, o nosso trabalho ele se trata de uma revisão integrativa de literatura. Então, isso significa que os materiais que a gente utilizou foram artigos, previamente publicados e que estivessem relacionados com a nossa temática. Então, a gente seguiu as etapas de formulação do problema, de coleta, de avaliação, de análise, de interpretação desses dados e a escrita do relatório final, com base no que a gente conseguiu colher. Então, a nossa base de dados ela foi composta pela Lilacs, pela Cielo, pela Scopus e pela Web of Science, e entre outros. Por que entre outros? Porque o Covid é uma doença desse ano, e para você escrever algum tipo de material e publicar assim leva algum tempo, então tem uma certa falta de artigos que estejam relacionados ou que tenham alguma semelhança com o nosso trabalho, e isso dificulta para a gente poder escrever, porque se a gente tivesse a oportunidade de ter feito essa pesquisa na prática, se a gente pudesse ter ido para o campo, poder coletar esses dados, nosso trabalho ele seria, entre aspas, inédito, nesse meio científico, vamos dizer assim. Então, como critério de inclusão, a gente colocou textos, materiais que fossem em língua portuguesa, único e exclusivamente em língua portuguesa, que eles estivessem inseridos dentro dessas bases de dados, de maneira digital, e que eles tivessem sido publicados a partir do ano 2000, pelo menos. E como critério de exclusão, a gente colocou todos esses, se não os de inclusão. Os descritores giram em torno do próprio título, então, crianças, problemas fonéticos, papel da família, alfabetização, alterações fonéticas, entre outros, que são semelhantes. E como a gente tem essa particularidade do Covid ser novo, isso entra como uma limitação, dentro do estudo da gente. Dentro dessa base de dados, a gente selecionou 27 artigos que têm alguma relação com o que a gente quer investigar. Então, tendo tudo isso descrito anteriormente, a relevância do tema, o fechamento de diversas instituições escolares devido a essas medidas de restrição e de isolamento social que a gente sofreu nesse momento de pandemia, e pelo fato desse relatório estar composto como atividade proposta pela disciplina, eu e a Marina, a gente optou por escolher esse tema, para compor o relatório final da disciplina. Então, os participantes, originalmente éramos 5, mas 3 pessoas do nosso grupo acabaram trancando a disciplina, por motivos pessoais. Então, atualmente, o grupo ele é composto por mim e pela Marina. A Marina ela é estudante de letras português e respectiva literatura, ela está no 2º semestre, e dentro do nosso trabalho, ela vai ficar mais focada nas questões que dizem respeito à alfabetização, à fonética, à literatura, já que ela tem uma particularidade, uma proximidade maior com essa parte do trabalho. Não que eu não escreva, ou não que eu não pesquise essa parte, mas ela pode falar com mais propriedade. E eu sou estudante de enfermagem, estou no 6º semestre, então nada a ver com alfabetização, com fonética ou com psicologia da educação. E dentro do meu curso que eu posso contribuir, e até como proposta da construção final desse relatório, a gente levou em consideração aspectos de cada curso, e
como que cada curso pode deixar a sua contribuição. Então, eu posso falar um pouco mais dos sinais e sintomas, de alguns distúrbios e alterações que estão relacionadas a essas dificuldades fonéticas. Então, os principais temas que a gente vai abordar é a fonética, né, propriamente dita, a fonética e a alfabetização, alterações relacionadas, né, aos distúrbios fonéticos. Eles têm lá a sua origem ou anatômica, fisiológica, ou psicológica, e como, né, quais são os sinais, quais são os sintomas, o que caracteriza essas alterações. Então, as dificuldades fonéticas no processo de alfabetização. E o nosso objetivo, né, em geral, é poder compreender o papel, né, dos familiares dessas crianças que têm essas dificuldades fonéticas durante o processo de alfabetização, levando em consideração esse contexto de pandemia de Covid-19 que a gente tem vivido. E o que eu acabei de falar é o objetivo, né? E como objetivo também a gente tem proporcionar com que o leitor ele possa entender, né, compreender um pouco dessa situação que diariamente se faz, né, na nossa sociedade, que se faz no mundo. Bom dia, professor. Eu sou a Marina e, como o Renato falou, eu faço letras português, então eu vou entrar um pouco nessa parte de fonética, nessa parte de alfabetização e contextualizar um pouco o que a gente quer falar. Vamos começar falando o que é fonética. Fonética é a ciência que apresenta os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala. Então, basicamente, a fonética vai nos dar ferramentas necessárias, vai nos dar o entendimento necessário, o estudo necessário para que nós consigamos descrever, transcrever e entender, relacionar os sons de línguas faladas. Agora, como essa fonética vai estar se comportando num contexto de alfabetização? Na alfabetização, durante o processo de alfabetização, é crucial que tenha um momento, talvez até vocês lembrem quando esse momento, esse insight ocorreu quando vocês estavam sendo alfabetizados, que precisa ser relacionado os sons e as letras, normalmente no momento de aprendizagem de sílabas. Como assim? Em determinado momento da alfabetização, é crucial que o aluno entenda o som de P, por exemplo. E porque P mais A vai ser pá. E porque P mais E vai ser P ou pé. E porque P mais A vai ser pá e não vai ser bá. Então, é fundamental e crucial para esse aluno, em momento de alfabetização, que ele entenda essa relação, que ele consiga decodificar esses códigos, esses sons que ele está recebendo, que ele consiga diferenciar, como eu falei, que ele entenda porque pá é uma coisa e bá é outra. E provavelmente esse momento vai se dar no momento também de aprendizagem de leitura, que vai ser muito importante também para esse aluno. Então, basicamente, o que eu quero falar é que a compreensão de som é crucial para esse momento de alfabetização. Agora, o que vai acontecer quando o aluno, por algum motivo, tiver essa capacidade de percepção, essa capacidade de decodificação prejudicada? Então, basicamente, o que vai acontecer é que o aluno vai ter muita dificuldade. Por exemplo, um aluno surdo, ele vai ter muita dificuldade em receber esses sons. Um aluno com distúrbio de processamento auditivo central, que é um aluno que vai estar escutando esses sons, mas ele não vai ter a capacidade, ou vai ter muita dificuldade, vai ter a capacidade, mas vai ter muita dificuldade nesse momento de decodificação do som, que é crucial, que é muito, muito importante para entendimento de alfabetização, entendimento de leitura desse aluno. Então, esses alunos eles vão estar sendo muito prejudicados, principalmente se não tiver uma atenção nesses alunos. Às vezes, esses alunos podem estar sendo rotulados como preguiçosos, ou talvez como sendo distraídos,
quando esses alunos realmente precisam de uma atenção especial. Como a família vai estar se enquadrando nesse processo de dificuldade fonética dos alunos? A família, muito provavelmente, quase sempre, as pessoas da família vão ser as primeiras pessoas que esse aluno, quando criança, quando bebê, vai ter os primeiros processos de comunicação dele, sejam os processos não orais até o processo de começar a falar. Então, todo o começo de aquisição de linguagem dessa criança vai estar inserido dentro do contexto familiar, que é o ambiente que ele está crescendo, que ele está inserido inicialmente, majoritariamente, pela vida inicial, né, dessa criança. Então, provavelmente, se essa criança em questão ela tiver uma dificuldade de percepção de som, uma dificuldade de processamento de som, é muito normal que as primeiras pessoas que percebam essa dificuldade sejam pessoas da família ou do núcleo familiar dessa criança, porque justamente são as primeiras pessoas que vão estar se comunicando com essa criança. Então, é crucial que essa família tenha essa percepção da dificuldade da criança, tenha um momento de entendimento da dificuldade da criança e tente dar o maior suporte e inclusão possível para essa criança. Por exemplo, uma família ouvinte com um filho ou filha surda, é interessante, muito importante, que essa família aprenda Libras, porque vai ser a primeira língua desse aluno, dessa criança. Então, uma criança surda que fala Libras, a Libras vai ser a língua primeira, a língua primordial dessa criança. Então, se ela aprender português ou for alfabetizada em português, vai ser considerada como uma segunda língua. Então, como o Renato falou, o coronavírus é uma coisa relativamente nova, então não tem muita pesquisa, e ainda mais dentro de uma coisa tão específica, que é alunos com dificuldades fonéticas, mas o que eu pesquisei, pelo que eu falei, eu fui atrás mais desse contexto de ensino à distância, eu fui muito atrás dessa coisa de chamada de vídeo. Então, o que eu posso falar, basicamente, é que nas chamadas de vídeo, nós temos a perda de elementos fundamentais para a comunicação. Então, talvez vocês já tenham percebido que depois de uma chamada de vídeo, vocês se sintam muito mais cansados do que depois de um encontro presencial. Isso ocorre porque no encontro presencial, nós não precisamos prestar 100% de atenção no que essa pessoa está falando. Como assim? A mensagem que a pessoa que está se comunicando com a gente, ela vai ser passada não só pela fala, mas por gestuais, por expressões faciais. Então, a gente não precisa prestar 100% de atenção, 100% do tempo na fala dessa pessoa. Mas numa chamada de vídeo, a gente vai perder muito desses elementos, ou muitos vão ficar no caminho, seja por queda de internet, ou às vezes a imagem da outra pessoa não é tão boa. Então, a gente precisa estar prestando 100% de atenção no que essa pessoa está falando, 100% do tempo. Isso é muito cansativo para uma pessoa que não tem dificuldade fonética. Agora, imagina para um aluno, ainda mais em processo de alfabetização, que é um processo crucial e muito importante, mas que ele é às vezes lento, ou que ele precisa de muita atenção. Como esse aluno vai ter a dificuldade dele, que já era muito grande no momento presencial, mesmo o aluno recebendo som, por exemplo, um aluno com distúrbio de processamento auditivo central, num contexto presencial, ele recebia esse som, mas mesmo assim, mesmo estando presencialmente, ele tinha dificuldade de decodificar esse som. Então, imagina esse aluno num contexto de EAD, de chamada de vídeo, que, ele, como eu falei, ele já vai ter perda desses outros elementos de comunicação, que às vezes até ajudavam muito esse aluno no momento presencial, mas que ele não vai ter numa chamada de vídeo, por exemplo. Então, esse aluno vai ser muito prejudicado. Então, é muito importante que tenha uma relação de escola e de família
com esse aluno, de suporte, de acolhimento, para que esse aluno tenha as dificuldades dele entendidas, tenha as dificuldades dele respeitadas. E é isso. Então, pessoal, como considerações finais, a gente com o nosso trabalho espera poder contribuir, né, para avanços na educação, saindo um pouco dessa questão clínica, de diagnóstico, de tratamento, de alteração, e podendo ir um pouco mais em direção à dimensão educacional e pedagógica. A gente também busca trazer o princípio de que todos têm direito a aprender, trazer um pouco também da realidade, né, que tem desafiado a gente cada vez mais, né, não só no âmbito da educação, mas econômico, da segurança, da saúde, e trazer um pouco também da realidade do que essas famílias enfrentam, né? Sei que não é fácil para as demais, mas o fato de você ter alterações, até mesmo outras deficiências, né, que atingem a família, gera uma necessidade da família ter ações diferentes, de ter uma educação mais personalizada. A gente também tem, né, essa vontade de poder fomentar meios para poder fazer com que o professor ele possa ter conhecimento das alterações, busque identificar essas alterações, comunicar aos familiares essas alterações. A gente também tenta, né, trazer novos métodos de ensino, poder ajudar, né, nesse desenvolvimento de novos métodos e poder incitar, né, a essa urgência de ter estudos científicos na área que abordem essa temática, justamente porque no desenvolvimento, né, do trabalho a gente pôde notar que tem uma baixa quantidade de estudos que foquem nesse tema. Então, nosso trabalho é isso. Muito obrigado, estou aberto a perguntas. Obrigado, gente.